Eu acho que hoje não tem desculpa, né? O adversário, ele era basicamente igual fisicamente, ou pelo menos deveria ser, né? O Fluminense se queixou no último jogo ali, através do Thiago Silva, Mano Menezes, do pouco tempo de preparação que a equipe poderia ter, o gramado ruim, muito calor. Hoje a gente teve um jogo à noite, com um time que tem basicamente o mesmo tempo de preparação física, num gramado que, apesar de ser sintético, é um bom gramado. Pode não ser o melhor do mundo, pode não ser o que mais agrada a alguns jogadores, mas é um bom gramado. E o Fluminense fez mais uma apresentação horrível. É horrível. Assim, talvez das que eu vi, né, acho que eu vi todos os jogos do Fluminense esse ano, mas das que eu vi, talvez a que foi um pouco melhor, mas talvez um pouco melhor porque o adversário, ele, apesar de não ter feito um jogo tão intenso como a gente está acostumado a ver o Botafogo fazer, o Botafogo entrou com seu time titular a primeira vez no ano hoje. Apesar de não ter sido um jogo tão intenso do Botafogo, é um time que dá um pouco mais de espaço, dá um pouco mais de oportunidade. Mas fora isso, o Fluminense foi dominado por um time que está no seu primeiro jogo oficial, digamos assim, o seu primeiro jogo com o time titular no ano. Então, não tem muito mais do que se desculpar, não tem muito mais ali o que dizer em relação a isso. É preocupante a situação do Fluminense, já tinha falado em outros vídeos, e desde o ano passado aqui eu venho falando, cara, que 2025 não fazia sentido o Fluminense manter o Mano Menezes, e tá aí o Mano Menezes no Fluminense, e a gente tá vendo como as coisas estão se encaminhando, a gente tá vendo que tá ficando bastante complicado, bastante complicado. Tava assistindo ali a transmissão num dos canais aí de YouTube e tinha gente comentando, cara, imagina esse time jogando contra o Borussia. Se a gente não tá conseguindo jogar contra o Madureira, contra o Sampaio Corrêa, contra o Botafogo vindo de primeiro jogo oficial no ano, se a gente não tá conseguindo ganhar, não tá conseguindo vencer, imagina enfrentando o Borussia Dortmund, enfrentando um time decente, né? A gente vai ter outros jogos pela frente. A gente ainda vai ter Flamengo e Vasco aí nos clássicos. Vai enfrentar o Boa Vista no próximo jogo, que assim, é um jogo que o Fluminense passa a ter possibilidade de ganhar, porque o Boa Vista é muito fraco. Se a gente não ganhar do Boa Vista também, eu já não sei de quem que a gente pode ganhar. Mas hoje a questão é que não tem desculpa. Não tem desculpa. O Fluminense é muito dependente do Paulo Henrique Ganso, isso já é óbvio para todo mundo e não é de hoje. O Fluminense tem dois jogadores ali que a gente não consegue substituir, que é Paulo Henrique Ganso e John Arias. O Ganso na criação, que faltou muito no jogo de hoje, vem faltando muito para o Fluminense, não só hoje, mas no ano passado, sempre que o Ganso não podia jogar, o Fluminense não tinha nenhuma criação, nenhum modelo de jogo, não tem ninguém ali que consiga assumir essa posição. E o John Arias, que assim, hoje jogou um pouco mais no meio, um pouco mais tentando fazer ali a função do Paulo Henrique Ganso, e aí ao invés de a gente ganhar um bom meio campo, né, a gente perdeu um ponto excelente e ficou com o meio campo ali normal, um jogador fazendo a função na mesma qualidade que o outro faria. O Botafogo conseguiu ali imprimir seu estilo de jogo, que é um estilo de jogo que todo mundo sabe como o Botafogo joga, é um time vertical que vai jogar nos contra-ataques. Um dos gols, né? O primeiro gol ali surgiu de um contra-ataque nas costas do Thiago Santos, e o segundo gol num pênalti, um pênalti claro, a gente não tem muito o que contestar, né? O que fica para mim nesse jogo é que o Fluminense mais uma vez fez uma apresentação que preocupa porque quando a gente tinha ali a desculpa que era um time misto, o Fluminense tinha um embasamento ali, é o time misto, não é o time principal, é o Marcão ainda dirigindo. Depois começou a se misturar ali, fazer um misto de alguns jogadores que não tiveram tanta oportunidade em 2024 para compor ali o elenco e tentar dar um pouco mais de corpo para o time, e isso também não funcionou. Mano Menezes assumiu, antecipou ali o planejamento de assumir a equipe e entrar com a equipe principal, e também, mais uma vez, não teve efeito. E uma coisa também que é bastante irritante, bastante preocupante, é a maneira como o Fluminense joga. Todo mundo viu hoje o Fluminense, até escutei uma expressão ali na transmissão que eu estava assistindo, que é um time de caranguejo, né? O time que toca a bola de lado. Enquanto o Botafogo, quando tem a bola, o John já jogava a bola lá na frente para tentar fazer uma jogada mais vertical, para tentar levar o time para o ataque, o Fábio, quando pegava a bola, ficava enrolando ali na defesa, o Fluminense
tocando bola de lado, ou pela falta de criatividade não consegue colocar essa bola lá na frente, ou porque o modelo de jogo é esse, é ser o mais seguro possível, ser o mais, às vezes, monótono possível para não correr risco. Mas se você não corre risco, você também não consegue colocar o seu adversário em risco, você também não consegue agredir o adversário, não consegue criar oportunidade. O Fluminense é um time que corre poucos riscos, que se arrisca pouco e que produz pouco. Né? O Fluminense tem 5 gols no ano, 3 gols de pênalti. Isso já mostra aí a qualidade do ataque, a qualidade do que a gente está criando ou do que a gente não está criando. Mais uma vez, o Fluminense conseguiu fazer um gol ali de pênalti depois da entrada do Riquelme. O Riquelme parece que é o único jogador do Fluminense esse ano que a gente pode dar um destaque positivo. Né? Talvez ali um pouco o Germancano dá o destaque pelo retorno dele, pelo esforço que ele está fazendo, mas com a bola rolando ainda não conseguiu também mostrar nada de diferente, né? Assim, nada do que a gente espera, e não é uma crítica aqui ao Germancano, são fatos. O Canóbio entrou bem, começou os primeiros jogos até bem, mas hoje jogou mal. Né? Hoje o Canóbio assim, correu bastante como sempre corre, mas errou bastante também. O time do Fluminense hoje errou muito. A destacar ali principalmente o Serna, que é um cara que sempre é muito, muito criticado por cometer muitos erros, e hoje ele cometeu muitos erros de fato, assim, não tem como defender muito, apesar de eu gostar do Serna, não tem como defender muito. Errou cruzamento, errou passe, errou basicamente tudo que tentou fazer. Né? Foi participativo, como sempre é. O Serna é um cara participativo, mas ele é um cara tecnicamente deficiente. Foi muito importante ele na arrancada do Fluminense no ano passado para conseguir se livrar do rebaixamento, mas tem suas limitações, tem seu valor e suas limitações. Quem entrou também bem no time foi o Keno, mas já entrou ali no final, já não conseguiu fazer tanta coisa, participou, é um jogador de muita velocidade, jogador que arrisca, e às vezes eu fico até achando que a gente precisa de mais jogadores como o Keno, talvez dar um pouco mais de oportunidade para ele, que é um dos poucos jogadores verticais do Fluminense que está realmente assumindo esse posicionamento. A gente deve improvisar alguém no meio ali outras vezes, eu creio que não seja o John Arias, mas hoje, por exemplo, o John Arias, que é o outro jogador com essa característica, a gente não pode utilizar ele. O Canóbio é um cara de velocidade, é um cara vertical, mas não é um cara tecnicamente muito diferente. Né? Ele não dribla tão bem, ele não cruza tão bem, ele é um cara mais de velocidade, mais de embate ali. Mas a situação do Fluminense ela é complicadíssima, não tem como justificar, não justificar a derrota de hoje. Você está jogando um clássico contra um adversário que tem peças melhores, a gente tem que admitir que o time do Botafogo, no papel, ele é melhor do que o time do Fluminense. Mas as desculpas nos outros jogos eram que o time estava em pré-temporada, estava fisicamente mal, e hoje não tem como a gente dizer isso. O adversário também tem pré-temporada, tanto no seu primeiro jogo. Fisicamente, teoricamente, estaria abaixo, mas correu muito mais que o Fluminense hoje. Não tinha calor, não tinha nada além disso. A gente tinha que minimamente competir. O Fluminense não conseguiu competir com o Botafogo no jogo de hoje. E, assim, fica a expectativa agora de como o Mano Menezes vai fazer para criar um time que consiga construir qualquer tipo de jogada enquanto o Ganso não volta. É uma dependência muito preocupante. O Fluminense, segundo a diretoria do Fluminense, não vai buscar um substituto para o Ganso e acredita que o Ganso deve voltar bem aí do problema cardíaco que ele está enfrentando, inclusive já encaminhou a renovação. Mas de qualquer forma, ainda que o Ganso volte, você precisa ter um plano B, né? Ele pode se lesionar, pode acontecer uma série de coisas, a gente pode inclusive, corre o risco aí infelizmente de ficar sem ele aí por conta desse problema de saúde, e ainda que ele volte, ele não vai voltar imediatamente, ele deve voltar daqui a um tempo, ainda vai ter que se recuperar fisicamente, depois ter ritmo de jogo de novo, então talvez aí uns 2, 3 meses pro Ganso voltar. E o Fluminense tem que ter um plano B, tem que pensar numa alternativa com ele no Fluminense, sem ele. Você não pode ficar dependente de um jogador como o Fluminense é hoje, não pode, mesmo que num começo de campeonato carioca, jogar o pouco futebol que está jogando, principalmente no ano onde o Fluminense vai disputar a sua principal competição nos últimos anos, e é uma competição que não é anual, não é uma competição que
seja simples de se classificar para ela. O Fluminense vai jogar esse ano e a gente não sabe qual vai ser a próxima participação. Então, num ano tão importante, eu acho que seria mais lógico investir no elenco melhor, né? O Fluminense eu entendo que está dentro das suas possibilidades ali, mas se a gente ia pagar 50 milhões de reais no Rony, que se dê 50 milhões de reais num meio campo ali que consiga substituir o Ganso ou que consiga jogar junto eventualmente, mas que dê alternativas, né? Então, eu acho que esse é o momento de repensar principalmente a situação do Mano Menezes, que para mim já não era para estar no Fluminense desde o ano passado. Para mim, virou 24 para 25, já pensa no outro técnico, mas a diretoria muitas vezes não ouve a torcida. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que pensa desse jeito, mas eu quero ouvir aqui a sua opinião. O que você achou do jogo de hoje? O que você está achando aí desse péssimo momento do Fluminense, que parece que 24 nunca acaba, né? O Fluminense está jogando como jogava em 2024, com com a mesma criatividade, e aí eu estou sendo com certeza irônico aqui, porque já não tinha criatividade nenhuma, com o mesmo número de gols, com o mesmo empenho. Tá complicado. Mas deixa aqui a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.